Bom, eu queria começar o tema de hoje começando a repetir aquilo que muita gente, e eu tenho tentado todo dia dizer, é que o Bolsonaro transformou o Brasil num verdadeiro pária, numa espécie de marginal da comunidade internacional. Vocês viram o que aconteceu nessa viagem dele para a Itália? A reunião do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, o Bolsonaro foi recebido como um verdadeiro intruso, como alguém que não tinha nada para dizer e como alguém que não era capaz de ouvir nenhuma ponderação séria. Foi ridículo, encheu o Brasil de vergonha, não é, a presença do Bolsonaro. A gente viu os grupos de estadistas se reunindo, conversando, trocando ideias ali, fazendo o planejamento daquilo que serão as grandes decisões para o futuro da humanidade, e o Bolsonaro completamente posto à margem, completamente desconsiderado, porque a diplomacia internacional vive também desses gestos. Nem na ditadura militar, nenhum presidente brasileiro foi recebido com tanto desprezo, com tanto bullying, com tanto isolamento, com tanta expressão de desprezo quanto o Bolsonaro tem feito. Isso ajuda a comunidade nacional brasileira a ver o tamanho da irresponsabilidade que nós temos na presidência da República. E por onde ele andou? Provocou tumultos, porque não tinha nada para dizer, e transformou a viagem numa espécie de turismo na Itália. E por onde andou foi só confusão. Agrediram fisicamente jornalistas, a segurança do Bolsonaro, até o presente momento, ele não deu uma palavra de repúdio, uma palavra de solidariedade aos jornalistas brasileiros e italianos que foram agredidos e insultados, provocou protestos populares, provocou repressão policial, enfim, olha, um vexame, o nome do Brasil falado em todos esses episódios por conta de um presidente absolutamente exótico, para ficar aqui numa palavra moderada, mas um presidente que é considerado um grande fascista, um grande bandido internacional por tudo que tem provocado. O vexame já seria muito se tivesse parado por aí, mas ele não parou por aí, porque em tempos de Bolsonaro o Brasil tem que passar vergonha e ser humilhado internacionalmente. Começou a COP26, essa que é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Bolsonaro não foi e mandou para lá um ministro, deixa eu ver aqui o nome do ministro, porque Joaquim Leite. Veja, eu, que sou ligado a todos os assuntos públicos, preciso consultar aqui minha agenda para saber o nome do ministro. Um vexame geral, porque o Bolsonaro nem o Brasil tem nada para dizer a partir daquilo que a humanidade inteira sabe. É que nós temos no governo Bolsonaro temos sofrido retrocessos monstruosos na política ambiental brasileira. Ele chegou lá, o tal ministro Joaquim Leite, e anunciou, assim, como uma coisa importante, que o Brasil vai reduzir em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. Isso porque o Brasil já tinha um compromisso de fazer isso até 43%, só que para chegar em 43%, muitos estudos foram feitos, muitos técnicos foram consultados. O ministro vai lá, é o seguinte, olha, não tem como explicar a mortandade de indígenas, não tem como explicar o recorde de desmatamento da Amazônia, não tem como explicar o licenciamento de agrotóxicos banidos da economia mundial, então vai lá e aumenta, superfatura a meta brasileira. Não anunciou nada, nem meta, nem como chegar a isso, nem qual é o orçamento, nem como é o plano, nem como é que vamos fazer, fazendo com que o Brasil passe a ser, além de desrespeitado, vítima da chacota, do deboche das pessoas, enfim, que entendem profundamente desses assuntos. Não é? Veja, a questão do Brasil nesse momento, da projeção internacional do Brasil nesse momento, está passando de qualquer limite e a gente precisa, como brasileiros, ver isso para que a gente tenha mais cuidado de não deixar o nosso país ser tão humilhado lá fora. Isso não é uma consequência, isso não é a consequência disso não é só, vamos dizer, a humilhação que já é muito constrangedora para um país que merece respeito e que a gente tanto ama. É que isso ofende os interesses práticos do Brasil. Todas as questões comerciais, as questões de propriedade intelectual, as questões da paz mundial, tudo isso são a imagem ruim do Brasil é prejudicada por esse conjunto de coisas.